Olá, sou o chefe Salvadori, especialista em culinária mediterrânea há mais de 30 anos. Também ensino pessoas comuns da estaca zero até o chefe completo em até 12 semanas. E hoje estamos aqui para conversar a respeito de um assunto muito interessante, que é tudo o que você gostaria de saber melhor a respeito de peixe, crustáceos e moluscos. Hoje se compra peixe, pode ser fresco, congelado ou em conserva. O que são peixes em conserva? Normalmente são peixes defumados, salgados e secos. Seco que digo, desidratados. Vamos começar pelo peixe fresco. Como é que você vai reconhecer um peixe fresco? Peixe fresco, quando você vai numa peixaria, você vai olhar para o peixe tem que ter olho brilhante, guerras bem vermelhas e bem limpas. A carne tem que estar super firme, assim, quase assim, semi-rígida. A pele tem que estar super brilhante, úmida, nunca pode estar seca e sem brilho. Qual é a diferença dos peixes frescos para os peixes salgados e secos? Peixe seco é aquele peixe que se faz, por exemplo, em Santa Catarina tem um peixe fantástico que se come lá, que é o tainha escalada. Eles pegam a tainha, abrem o meio, fica duas bandas emendadas, desossam ela, só deixam a cabeça e o rabo. E aí se coloca sal e se deixa ela à noite, pegar uma final de tarde, começar a pegar aquele final de calor durante o inverno, se deixa ela secar, depois de 4, 5 dias ela já está bem desidratada, e aí se guarda ela, interfolha ela, se coloca aberta, ela dura um bocado de tempo. Esse é um dos jeitos mais antigos que se adotaram para poder conservar peixe. A mesma coisa é o peixe no sal. O peixe no sal é bacalhau, arenque, esse tipo de peixes, que é muito conhecido no norte da Europa e no sul da América Latina. Se conserva esses peixes de grande porte no sal. Por que eles podem guardar no sal? Porque ele tem muita gordura. Então ele não desidrata muito, ele mantém uma certa elasticidade e ele, dessalgando ele, é impressionante. A carne fica quase nova, é uma coisa incrível, super gostoso de se comer, super gostoso mesmo. Agora o peixe fresco tem características bem específicas. Por quê? O peixe quando se pesca, por exemplo, assim, barcos de pesca, eles quando pescam peixe, eles conservam o peixe no gelo, a 0 graus, é guardado no gelo com um pouco de água, e o peixe se conserva tranquilamente 5, 6 dias, tá? Ele só tem que sempre usar ou trocar o gelo, renová-lo, se conserva extremamente bem, tá? Ele tem câmaras de gelo, então eles colocam gelo tudo picoteado, colocam o peixe lá dentro, o peixe não chega a congelar, porque ele se mantém a 0 graus. A carne fica firme, mas não empedra. Não é à toa, por exemplo, no meu restaurante, o que eu fazia? Eu comprava peixe na quinta-feira, comprava cioma, comprava muito peixe, aí eu tinha uns tanques feito de um material específico, feito para isso mesmo, né, para conservar. Aí eu colocava um bocado de gelo, botava os peixes, botava gelo embaixo e em cima e deixava eles. Aí depois de manhã eu drenava a água, repunha gelo e ele ficava tranquilamente fresquíssimo até o domingo. É impressionante, o peixe ele tem uma capacidade de conservação incrível, ser conservado nas condições perfeitas. Ao contrário, se você pega um peixe e coloca dentro da geladeira, assim, do dia para a noite, da noite para o dia, ele já pode estar estragado. Porque a temperatura é 4 graus, ela não está no gelo, é como se ele ficasse levemente hidratado, então a capacidade dele ficar perecível é extremamente grande. E se depois a gente fala de peixe que não é de carne branca, aí o problema é pior ainda, porque os peixes tipo salmão, truta, esses peixes tainha propriamente, são peixes mais gordos, né? E quando o peixe com mais gordura, ele tem a gordura está sujeita a ficar rançosa com uma rapidez extrema. Extrema. Então é impressionante, porque ele realmente se estraga com uma facilidade absurda, ao contrário do peixe branco. O peixe branco, ele pode viver tranquilamente da noite para o dia. Tranquilamente, assim, com frescor idêntico ao normal. Agora, sempre preste atenção numa coisa. Quando vocês compram peixe vísceras, preste atenção para que o peixe, as vísceras, não mantenha as vísceras dentro. Isso é muito perigoso, porque ele realmente apodrece, e aí você joga fora a carne inteira. Agora, quando vocês tratam o peixe, escamam ele, se você querem guardar ele, de repente, você tratou ele de noite, você vai usar ele no dia seguinte de manhã, embrulhe bem num papel filme, bem mesmo,
com as mãos bem higienizadas, e aí você tem umas boas possibilidades do dia seguinte o peixe estar em ótimas condições. Por exemplo, como se compra peixe em posta ou um peixe em filé? Bom, primeira coisa, normalmente eu aconselho comprar o peixe, pedir peixe para ser filetado na sua frente. Por quê? Porque você vai ver que o seu peixe está com os olhos brilhantes, as guelas estão bem vermelhas, estão todas aquelas características, a carne está firme, você escolheu o peixe e pediu para o cara filetar o seu peixe. Então, você vai ter a certeza que o peixe é realmente fresco. Quando se compra filé de peixe já filetado, o importante é que ele tenha aquele cheiro de mar, porque realmente ele é muito, muito importante que ele mantenha aquele cheiro de mar. Por que isso? Porque ele dá realmente e transmite o frescor dele. Se o filé de peixe estiver velho, ele já desidrata, resseca, ele começa a ter um cheiro meio rançoso, ele não fica aquela coisa muito boa, não. E aí fica com problema de sabor, né? A gordura fica rançosa, o peixe já começa a criar uma pátina meio gelatinosa por cima. Isso já é um péssimo sinal, péssimo, péssimo sinal. Mesmo que você veja o peixe ali bonito em cima do gelo, isso não adianta nada, porque na verdade o peixe não está a uma temperatura adequada. Então, normalmente, se você vê um peixe ali de manhã, mesmo o peixe você vê de noite, eu desaconselho, até porque é meio complicado se comprar um peixe nessas condições. As postas elas têm que ter uma aparência muito úmida e brilhante, e o filé é a mesma coisa. Ela é muito importante, não pode ter aquela aparência opaca, meio ressecada. Isso realmente não é interessante. Aí, como eu estava dizendo, a conservação do peixe, tá, ela é bem diferente da conservação da carne animal, tá, da carne de animal de terra. Porque ele justamente tem essa perecibilidade devido ao fato que ele é muito úmido. Então, essa umidade também, junto com a gordura, como é água salgada, junto com a gordura, ela pode estar fermentando. E depois tem uma coisa muito importante. Tá? Normalmente, quem manipula peixe, higienização não é exatamente nas peixarias, principalmente a peixaria de grande escala, mesmo que se tente ter a melhor qualidade de higienização, maior tranquilidade, maior cuidado com tudo, muitas vezes não tem esse cuidado total e completo que se mereceria ter. E aí o que acontece? Ele realmente faz com que o peixe comece a criar bactéria, essa bactéria começa a fermentar, e ele já não está mais com aquela qualidade excelente de frescor. Justamente por isso, porque os peixes de água fria, que são justamente o que eu estava falando antes, que são salmão, tainha, cavalo, arenque, no geral, são os peixes que têm mais facilidade de estragar, porque justamente a gordura ela começa a ficar rançosa e depois criar essa bactéria. Aí se depois o peixe não foi tratado com mãos extremamente bem higienizadas, instrumentos bem higienizados, vai acontecer a mesma coisa. Então, normalmente, isso dá problema. E como eu estava dizendo, se você conserva ele no gelo, tranquilamente em 3 dias, tranquilamente. Você pode tranquilamente pegar um peixe fresco, comprar o peixe. Ele está realmente bem, firme, fresco. Você coloca numa caixa, bota o gelo dentro, coloca o peixe, cubra ele com gelo, bota nessas prateleiras de geladeira. Aí ele fica numa boa, fica realmente numa boa. Aí você consegue conservar ele tranquilamente. Você comprou o peixe na sexta, quer preparar ele para o domingo, fica impecável, 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 impecável. Agora, sempre eviscerado, né? Isso é importantíssimo. Guardem sempre ele inteiro. Na hora que vocês manipulam ele, depois de manipular, se vocês vão filetar ele, vocês tiram as escamas. Aí, um exemplo, pega um peixe de 1,5 kg, tira as escamas, aí você quer fazer aquele filé com a pele. Guarde a pele, porque a pele é bonita de se servir, com aquele couro fininho, bonito, gostoso. Congele ele. Tá? Se vocês tratam ele, congele. Não tem problema nenhum. Se você congela o peixe bem congelado, se você tratou ele higienicamente falando perfeitamente bem, o peixe fica incrível depois de descongelar. Agora, claro que você tem que descongelar o peixe conforme aquela característica de descongelamento clássica, que é colocar ele na geladeira e deixar da noite para o dia, que ele descongela automaticamente, sem problema nenhum. Ele realmente fica ótimo, 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 ótimo. Aí você pode tratar ele, temperar ele e cozinhar ele. Agora, lembre-se de uma coisa muito importante. Quando você tempera o peixe, não coloque sal. Ah, mas eu vou temperar porque depois eu vou cozinhar ele na hora. Não coloque sal. Faça o peixe sem o sal. É o mesmo procedimento da carne. E sem limão. Porque esses elementos são desidratantes. Se você coloca sal, quando tiver calor, ele desidrata todo o líquido. E se você bota limão, a carne começa a cozinhar. Né? Mesmo crua, ela começa a cozinhar, porque o limão tem muita acidez, tem uma enzima, que faz com que a carne cozinhe. Tanto que se você bota numa carne bovina, se você bota o limão, a carne automaticamente escurece. E se você bota no peixe, automaticamente muda de cor. É impressionante. Se você põe numa carne rosada, ela fica escura, marrom. Se você bota na carne branca, ela começa a mudar realmente, altera a cor
consideravelmente. Então, essa é uma coisa que tem que se cuidar muito. Não é à toa que quando se prepara ceviche, eu preparo ele com leite de tigre. Eu deixo ele marinar no leite de tigre 15 minutos. E se você vai fazer ele normal, aquele básico, clássico, onde você coloca cebola, limão, pimenta, você deixa ele 15 minutos, é mais do que suficiente. Muita gente que deixa 1 hora, deixa tempo eterno, isso é um absurdo, isso não se faz. Né? Isso realmente é judiar do peixe. Não é uma boa ideia, não. Agora, falando de outros bichos, por exemplo, assim, nós vamos conversar hoje sobre os animais de mar mais, assim, mais práticos, mais clássicos de se encontrar, né? De maior manuseio. Aí vamos falar de lagosta. A lagosta, ela tá ali, bonita, fresca. Tá ali. Tá? Você olha para ela, você não entende dela, você acha que aquilo é uma lagosta fresca. Como é que você vai saber se a lagosta é realmente fresca? A lagosta inteira tem o corpo, que é a cauda, e tem a cabeça. Entre as duas partes, ele tem um anel. Esse anel é uma membrana. Ele tem que estar inchado. A lagosta tem um sistema de vedação incrível. Incrível. Não é à toa que a lagosta, quando se exporta ela, se exporta viva. E ela vive até 4 dias, imobilizada dentro de depósitos contenedores, né? E ela fica firme, firme, firme. Vocês têm uma ideia, no meu restaurante eu sempre tive aquários com lagostas vivas. E o que acontecia? Os últimos couves que o barco pescava, ele tirava e guardava as lagostas para mim. Eles deixam elas vivas, tranquilamente. Por quê? Ela tem uma bolsa para cada lado da cabeça que contém muita água. Muita, muita, muita água. Então ela consegue fazer a própria oxigenação com aquela água que tem por dentro. Tanto que se você pega uma lagosta realmente fresca, se você vai cortar ela ao meio pelo comprimento, você vai notar que imediatamente quando você começa a cortar ela, normalmente se corta iniciando pela cabeça, nunca inicie pelo rabo. Quando você pega uma lagosta, pegue ela e comece a cortar pela parte da frente. Você vai ver que imediatamente se solta um bocado de água. Por quê? Porque é essa água que está se contendo dentro do próprio crustáceo. Por isso que esse anel que junta as duas partes, que é a cabeça e a cauda, tem que estar sempre bem inchado. Você vê na hora. Se ele estiver seco, significa que a lagosta já não está boa. Provavelmente ela foi furada ou ela está com o casco quebrado. Então é absolutamente importante vocês comprarem ela desse jeito. Se você vai comprar só a cauda, preste bem atenção na cor da carne. Ela tem que estar com frescor, ela tem que estar limpa, bonita, brilhante e tem que ter cheiro de mar. É importantíssimo. Já que ela gosta de um bicho caro, não dispense de ter esses cuidados. Porque se você deixa o cara escolher, o cara sempre vai escolher a lagosta mais velha primeiro. Sempre, sempre, sempre. Porque ele sabe muito bem, né? Qual é a lagosta mais nova, qual é a lagosta mais velha. Então o cara vai lhe dar uma enrabada bonitinha de classe. E depois tem uma coisa muito importante. A lagosta, dentro da cabeça, se você abre a lagosta ao meio, você vai ver que tem uma parte amarela. Aquela parte amarela, muita gente erroneamente acha que é as vísceras, é a merda da lagosta. É totalmente errado. Totalmente errado. Aquilo é a gordura. Porque a lagosta, ela não se alimenta constantemente embaixo d'água. Ela vive no fundo do mar. E ela normalmente só se alimenta com bicho morto, inclusive em avançado estado de decomposição. Então o que acontece? Aquela gordura é o alimento dela. Se usa, eu faço, por exemplo, isso. Eu quando pego uma lagosta fresca ou lagosta quando ela é viva, a gente separa a cabeça, abre ela, tira toda aquela gordura, transforma num patê que depois se come junto com a carne. É uma coisa assim. Impressionante, é uma coisa incrível de gostoso. Aí o que acontece? Quando a lagosta é congelada e descongelada novamente, pode acontecer uma coisa, que aquela gordura, ela oxida e começa a fermentar, e ela começa a soltar um líquido preto. Então você normalmente nota que justamente onde tem emenda entre o corpo e a cabeça, aquele anel começa a ficar preto. Então significa que aquela gordura já está totalmente errada, porque ela já assim, ou ficou em uma temperatura muito alta, ou ela congelou e descongelou. Então aquilo é o primeiro grande sinal que a lagosta não está boa. E, pelo menos ela está velha e foi manuseada erroneamente. Porque crustáceo congelado e descongelado mais vezes é perigoso. É perigoso mesmo, porque ele pode se contaminar. E crustáceos contaminados não são exatamente uma coisa tão interessante de se conhecer, porque dá uma dor de barriga desgraçada. Esse é o primeiro sinal de se reconhecer uma lagosta. Esse é importantíssimo. Outro sinal, como eu falei antes para vocês, é sempre preste atenção que a lagosta não esteja furada.
Perché? Mesmo motivo. Se ela fura, ela perde essa hermeticidade. Então, automaticamente, o líquido dela já vazou. Então, a lagosta já não está mais hidratada por dentro, então ela automaticamente vai em fase de processo de trefação, né? Então, eu estava explicando para vocês, por exemplo, antes, que a lagosta vive no fundo do mar. Como é que se pesca a lagosta? Você sabe? Existe a pesca de couve, que é a pesca legalizada, porque pesca de rede hoje em dia é proibida, e pesca de arpão também. Então, como se faz a pesca? Eles colocam, são cestos grandes, enormes, feitos ou de cipó, ou feitos de material sintético, né? Tipo uma corda, tipo uma rede muito grande, muito grossa, muito espessa. E aí o que acontece? Ele tem uma entrada, ou seja, tem um buraco onde a lagosta pode entrar, mas se ela tentar sair, ela não consegue sair por causa da curva que ela tem que fazer. Ela não tem a possibilidade de se dobrar de um jeito plausível com o ângulo da entrada. Como é que se faz para fazer a lagosta entrar lá dentro? Os pescadores, os barcos de pesca, antes de sair, eles pegam assim, muito peixe, muito peixe. Eles deixam no convés do barco. Esse peixe começa a pegar sol. E o peixe não fica bom, obviamente. Ele começa a entrar em estado de putrefação. Quando ele começa esse processo, eles colocam esse peixe, quantidade muito grande de peixe, dentro de cada cesta dessa, que se chama couve. Esses couve, eles têm um cabo e uma boia. Ele vai a uma profundidade imensa. Tá? Se o mar é profundo 150, 200 metros, ele vai até tocar no chão. Aí eles têm um cabo, tem uma boia com um GPS. Eles soltam. Eles sabem mais ou menos que ali é uma região onde tem uma bacia onde pode ter lagosta, então eles largam todos esses couves ao longo da navegação. Mas são 100, 200, 300, 500 desses cestos enormes. Aí eles têm o quê? Esse peixe que está lá dentro está já em putrefação. Quando ele vai para a água, ele estraga mais ainda. O que faz a lagosta? A lagosta sente o cheiro desse peixe, escala o cesto, aí ela tem como se inclinar e ir para dentro. E ela come, se alimenta, e dali ela nunca mais vai sair. Aí você vai dizer assim, como é que o cara depois vai pegar esses troços de volta? Justamente ele tem um GPS. Então o que ele faz? Na volta para o porto, eles começam, eles têm uns arpões enormes, e eles engancham, puxam, colocam uma corda, um cabo, engancham numa rodana, tem um motor que carrega, e aí sobe, viram. Aí tem a caixa de surpresa. Às vezes tem 3 lagostas dentro, às vezes tem 350. Existe um programa de televisão que é Pesca Mortal, acho uma coisa assim que é interessantíssimo, que é a pesca do caranguejo real, do King Crab. E eles fazem esse tipo de pesca, a mesma coisa. Só que lá as águas são bem mais frias do que o litoral brasileiro, né? Digamos assim, o Oceano Atlântico. Então é muito interessante isso, né? Porque aí o que acontece? Eles já estão à volta do porto. Então eles não demoram 4, 5 dias para voltar. Normalmente quando eles retornam, eles estão retornando, então você consegue ter lagosta viva. Eles pegam muita lagosta, eles processam no barco, porque quando pesca muita lagosta, a lagosta ocupa um espaço danado, enorme. Então eles desmembram, tiram a cabeça fora, deixam só a cauda, colocam no gelo e aí eles guardam as lagostas vivas para quem compra a lagosta. Então é muito interessante isso, porque sempre tem lagosta fresquíssima no porto. Quando entra nos barcos, a lagosta está fresca. Muitas vezes, você vê a lagosta, mesmo que o cara não tenha muito cuidado para manter ela viva, a lagosta está lá se mexendo ainda, só que ela está muito cansada. Então, normalmente, ela morre. Quando ela entra na água do mar, na água dos aquários, depois ela acaba morrendo. Isso é uma coisa mais fácil de se acontecer. Agora, quem tem olho clínico, eu já conheço lagosta há tantos anos, já faz mais de 25 anos que eu tenho aquários nos restaurantes. Então já sei na hora quando a lagosta tá bem, tá ruim, tá cansada. Quando você pega na mão, ela começa a sapatear. Aí pode ficar tranquilo que a lagosta vai viver semanas dentro do seu aquário. É muito interessante. E para nós conservar as lagostas dentro do aquário, a água ela é exatamente a mesma água do mar. Temperatura, salinidade, limpeza. Se diz que é o oceano mais limpo do planeta. Por quê? Porque a gente usa filtro de ozônio, filtro ultravermelho, tem uma bocada de coisa, filtro natural, filtro orgânico, digamos assim, né? São 3 tipos de filtragem diferentes. E a água sempre fica em perfeito estado. Agora, para manter ela em perfeito estado, tem que se fazer uma coisa muito interessante. Às vezes, a lagosta ela é carnívora, né? Então, às vezes, se tem uma lagosta cansada,
mas elas atacam e matam. E é uma coisa maluquíssima. Se alguém olha os meus vídeos no Instagram, vai ver que tem uns vídeos incríveis, são realmente incríveis, porque eles se vê a lagosta comendo. Ela ataca uma outra lagosta, ela mata a lagosta, cara, em 45 minutos. A cauda está vazia, 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 vazia. Eu tenho vídeos onde a lagosta pega uma lambreta. A lambreta é um berbigão grande, é um vongole bem grande. E ela começa a fazer um furo com os dentinhos que tem por baixo da cabeça. Ela faz esse furo e ela suga tudo de dentro. É uma coisa incrível. A lagosta tem uma capacidade de furar cascos duros que é impressionante. E aí a gente tem que sempre ter altos cuidados para que a água não contamine. Porque se a água contamina, o bicho morre na hora. Morre na hora, na hora, na hora. Da mesma forma que se você não controla a salinidade da água, existe aparelho para se conferir a salinidade. Se a água fica muito salgada, você vai perder a lagosta, porque ela morre de pressão alta, porque é muito sal pelo convívio dela. O mar normalmente tem 32% de salinidade. Se passa disso, vai de 29 a 33. Se passa disso, pode ficar tranquilo que a lagosta morre. Não tem santo que segure ela. Então isso é bem importante. Outra coisa muito importante, já que nós estamos falando de quando a lagosta perde as patas, coisas assim. Coisa muito importante, quando vocês compram uma lagosta inteira, procurem ver se ela está com as garras e com as pernas. Tá? Porque se ela já perdeu as pernas, significa que a lagosta já não está mais muito santa. Ela já está com algum problema de idade. Ou seja, ela já deve estar fora do mar há uns 2 dias. Porque daí ela começa a perder as pernas, começa a se soltar e aí acontece tudo isso. Né? O cheiro da lagosta, se ela não está boa, pega na hora. Pega na hora. Você sente já aquele cheiro rançoso, porque tem a gordura que está por dentro da cabeça, que ela começa a fermentar. E começa a oxidar e dá aquele cheiro desagradável, cara, desagradável que é só. E, principalmente, lembre-se, se você vê aquela gordura preta, a lagosta esquece nada, não compre. Eu dispenso na hora, porque a lagosta está velha e provavelmente ela já está há tempo em fase de oxidação e normalmente a carne já é meio mole, já não está bom não. Não pode. Agora, mesma coisa quando se fala de camarão. Existem N tipos de camarões. Para vocês terem uma ideia, na Tailândia tem mais de 30 tipos de crustáceos diferentes, inclusive a maioria são tipos de camarões. Agora aqui no Brasil tem o camarão de mar e o camarão de cativério. Aí depois do camarão de mar tem o camarão rosa, tem o camarão Vila Franca, tem 3, 4 tipos de especialidade diferentes. Tem o lagostim, que é uma carne muito interessante, que não é exatamente nem uma lagosta, nem um camarão. É uma coisa bem assim, diferenciada, é incrível. Eu tive a possibilidade de comer eles ontem. Puta, pensa um prato bom demais de se comer. Mas eu estava falando para eles, o camarão, quando ele é de viveiro, tá, cuidem para ele não ter nem mancha branca, nem manchas pretas. Por quê? Por 2 motivos. A América Latina foi infestada por uma praga que não é inócua a nível alimentar, ela não faz absolutamente nada, só que muda a característica da pigmentação do camarão. Fica meio estranho, né? Porque você compra um camarão, você começa a ver que aquele camarão é tudo cheio de pinta preta. Essa é uma mancha, é uma espécie de fungo que se cria entre a casca, assim, a casca são 2 camadas, entre as 2 camadas da casca, e ele, obviamente, no viveiro ele morre, tá? Tinha a mancha preta, aí depois entrou a mancha branca. Digo que é uma praga que veio da China, porque a maioria das larvas de camarão de viveiro vem da China. E aí depois se infestou até o Equador, até a América Central. Foi uma desgraça. Nos últimos 14 anos, as culturas de camarão sofreram um prejuízo monstruoso, porque realmente o camarão ele começa assim, o que acontece? Você tem um viveiro que são tanques gigantescos, são piscinas mega gigantescas, né? E aí tá ali os camarões, eles crescem, eles recebem ração, aquela coisa toda. Ele vai crescendo. E aí o que acontece? Aí ele começa a ter uma gramatura, né? 10 gramas, 12 gramas, 13 gramas, 14, 15 gramas. Quando ele chega em 12 gramas, que é mais ou menos o tamanho desse, ele começa a pigmentar com essa mancha. Então, eles começam a catar camarão. Então, se tira toda a produção de camarão e se comercializa. Porque isso é um motivo pela qual se encontra hoje no mercado muito camarão pequeno e não se encontra camarão de viveiro grande. Dificílimo se encontrar camarão cinza grande, porque ele não vive. E quando ele vive, ele custa muito caro, porque a perda é enorme. Porque a produção, muito camarão crescendo, se desenvolvendo, ele morre por causa dessa mancha. E mesmo não morrendo, ele é descartado, porque não dá para se comer ele.
entendeu? Porque realmente ele é muito, muito cheio de mancha. Então eles não conseguem fazer uma classificação com isso. E normalmente quem cria camarão não faz nada, não faz nada além de revender o camarão. Dificilmente eles processam, congelam, embalam. É raríssimo isso acontecer. Então normalmente eles fazem o quê? Eles evitam deixar o camarão crescer. Eles coletam ele bem pequenininho, recolhem ele, tiram, vão-se embora, e aí no mercado até aquele camarão michuruca desse tamanho, que depois, quando você cozinha, é um negócio desse tamanho. Ao contrário, o camarão de alto mar, o camarão rosa, tá? Que é o camarão mais difundido no Brasil e que é o camarão mais exportado hoje pelo Brasil no mundo inteiro, é um camarão incrível. Primeiro porque ele não encolhe, é uma coisa impressionante. Você bota ele na frigideira, lembre-se, o camarão nunca pode cozinhar mais de 2 minutos. Quando ele é desse tamanho, aí você pode até pensar em deixar ele quase 3 minutos. Mas depois disso, o camarão já perde qualidade, textura, propriedades adequadas para se comer. Então, o que acontece? Se pesca com rede, se conserva ele. Agora, mesma coisa acontece com os camarões, igual acontece com a lagosta. Muitas vezes os barcos fazem o quê? Eles não têm mais espaço para armazenamento do camarão com gelo. Aí fazem o quê? Congelam. Um dia antes de chegar no porto, 20 horas, 15 horas antes de chegar no porto, eles descongelam aquele camarão para negociar como fresco. Isso é uma malandragem que fazem. Quando a colheita é muito grande, quando assim, a pesca é muito grande, acontece isso. E não tem espaço para guardar, para armazenar camarão fresco. E aí eles têm que congelar. Agora, também tem uma coisa muito interessante quando se fala de polvo. Polvo é o seguinte, faça o possível e o impossível para comprar o polvo fresco. Por quê? Quando você vê o polvo, se ele estiver enrugado, esqueça. Deixe o polvo ali, porque o polvo já desidratou, já está velho, já está um caco, já esqueça dele, está todo enrugado, não compre. O polvo ele tem que estar bonito, lustro, brilhante. Uma coisa mais linda do mundo. É uma coisa impressionante. Ele tem uma qualidade incrível. Você vê na hora o frescor dele, a textura dele, o cheiro dele. Normalmente esse polvo, quando você cozinha ele sai, parece que é de borracha, de tão bonito que ele é. Quando você compra um polvo velho, você mergulha e tira. Quando você deixa ele cozinhar, quando você tira do cozimento, ele está toda a pele rachada. Isso não significa que ele fique ruim, mas ele não é assim, não é um polvo de alta qualidade. Isso é muito importante. Outra coisa, uma coisa muito importante se comprar polvo fresco, é porque o polvo, quando se congela, outra vez você vai pagar água bem cara. Pense numa água cara. É impressionante. A água, eles botam muita água quando congelam o polvo. Muita. Você vê na hora seu polvo, porque o polvo faz uma baba. Quando ele morre, quando ele é tirado da água, ele começa depois a fazer uma baba, que é o colágeno que ele tem, né? Então, essa baba, o que é que ela faz? Ela, quando eles colocam no saco, você vê na hora que é aquela cor meio turva. Aquilo não é água suja, não. Aquilo é a baba dele. Isso é o mais natural possível de se comprar. Agora, polvo congelado, você não sabe o que tem dentro, porque o polvo ele é embolado, então você não pode enxergar ele, não tem a menor noção do que você está comprando. É uma bela de uma roubada. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente tem que se sujeitar a isso. Agora, por exemplo, eu tinha fornecedores cariocas, inclusive, que vendem polvo aranha, que é um polvo bem pequenininho. A gente comprava caixa de 20 quilos cada caixa. Era impressionante. O controle de qualidade era assim, absurdo. É uma coisa incrível. É fantástico mesmo. E depois tem as ostras, mexilhões, lambretas, vongole, né? Que são outros tipos de molusco, que são molusco de concha. Esse molusco é ótimo. Agora, sempre procure assim, consumir esses moluscos frescos. Fresco o que eu digo aí? Vivos. O molusco, quando ele está fechado, ele tem dentro água, ele está vivendo. A ostra, ela vive. Eu compro ostra a vida inteira. Eu pego a ostra, passo meu final de semana com as ostras dentro de uma sacola, fora da geladeira, guardada num canto, numa sacola, todas elas com a tampa para cima. A ostra vive 3 dias tranquilamente. Então, assim, é uma coisa muito importante. Quando vocês compram ostra, se vocês... está na beira da praia, ali vende ostra, você está num restaurante, o cara vai escolher as ostras, bom, escolhe as ostras dentro do aquário, que o cara tem aquário, né? Quando você escolhe as ostras, preste atenção. Numa leve cutucada, a ostra já fecha. Então, se ela fecha, é que ela está viva. Se cutucou, ela está aberta,
jogue fora. Jogue fora na hora. Porque aí realmente, aí é tóxico mesmo. Aquilo pega fígado, aquilo dá hepatite. Cara, é uma bronca gigante. E essa bactéria, ela nunca mais na vida vai sair do seu sangue. É uma desgraça isso. Bom, galera, hoje eu fiz essa live, está um pouco mais curtinha, mas eu vou dar um tchau a todos vocês. Adorei. Massa para quem participou, porque esses assuntos são sempre muito importantes. Para quem... Eu tenho um bocado de aluno aí que participa, que estão se transformando em personal chef de culinária mediterrânea. Isso é muito importante, ter esse conhecimento. Isso é realmente muito importante. Tem que ter um bocado de cuidados. Ensinei para vocês certos macetes para reconhecer a qualidade do peixe, a qualidade dos crustáceos, a qualidade dos moluscos. Estamos falando assim bem no básico, né? Não é nada de assim mais aprofundado, porque se podia se aprofundar, eu fico 6 horas falando sobre a lagosta. Mas acho que é mais interessante conhecer o beabá, que é a coisa mais importante de se lidar. Galera, abraço grande a todos. Falou!